Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre derivadas de ordem superior. A gente já está acostumado a fazer derivada segunda, terceira e etc. para funções de uma variável. Só que agora nós estamos trabalhando com funções de duas variáveis. O que vai mudar de uma para outra? A questão é que agora a gente vai usar a regra das derivadas parciais, né? Se for derivada segunda em relação a x, eu vou tratar as outras variáveis como constante. Se for derivada segunda em relação a y, eu vou tratar as outras variáveis como constante. Como é que isso funciona? Eu coloquei aqui um esqueminha das derivadas de ordem superior. Olha só, a gente denota assim ou assim. O que isso significa? É a derivada segunda em relação a x. Eu estou pegando a derivada primeira de x e derivando em relação a x novamente. Então, é a derivada em relação a x da derivada em relação a x. A segunda é a derivada segunda em y. Então, eu estou pegando a minha derivada em relação a y e derivando em relação a y novamente. Estou derivando em y a derivada em relação a y. E o terceiro caso é a derivada segunda de x em relação a y ou de y em relação a x. A fazer essa troca dá o mesmo resultado, tá? Você pode tanto pegar a derivada em relação a y e derivar em x, ou a derivada em relação a x, derivar em y e vai dar o mesmo resultado, tá? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos para ficar mais claro. Ó, vou colocar aqui. Exemplo. F de xy é igual a xy à terceira mais 5xy ao quadrado mais 2x mais 1. Vamos fazer as derivadas segundas desse exercício. Mas antes de fazer a derivada segunda, eu preciso da derivada primeira. Então, vamos fazer a derivada primeira em x e a derivada primeira em y, tá? Então, derivando isso daqui em x, o x some, vai ficar só y à terceira. Esse aqui, em x, o x some, vai ficar 5y ao quadrado. Nesse aqui, o x some, vai ficar só o 2. E 1 é constante, ele sozinho some e fica só isso aqui. Agora a derivada em relação a y. Aqui o 3 desce, vai ficar 3xy. E aqui, que era 3, fica 3 menos 1, que é 2. Aqui o 2 desce, então vai ficar 2 vezes 5, que é 10xy. E aqui, que era 2, fica 2 menos 1, que é 1. Não vou pôr. E 2x mais 1 é constante. Derivada da constante é zero. Então, as minhas derivadas primeiras são essas. Vou fazer a derivada segunda. Ó, vou fazer a derivada segunda de x em x. Vou pegar a minha derivada em relação a x e vou derivá-la em x. Ó, derivada de y ao cubo em x é zero. De 5y ao quadrado em x é zero. E de 2 em x é zero também. Então, a derivada segunda em relação a x é zero. Vamos fazer essa daqui agora, a segunda em relação a y. Então, eu vou pegar a minha derivada em relação a y e derivar novamente em y. Ó, derivar isso aqui em y. O 2, ele desce, então vai ficar 3 vezes 2, que é 6xy. E aqui, que era 2, fica 2 menos 1, que é 1. E 10xy, o y some, fica 10x. Então, essa é a minha derivada segunda de y. O que eu vou fazer agora? Vou fazer aquele esquema. Vou derivar a derivada de x em y e a de y vou derivar em x. Ó, vou pegar a minha derivada de x e derivar ela em y. Ó, aqui, derivar isso aqui em y. O 3 desce, vai ficar 3y. E aqui, que era 3, fica 3 menos 1, que é 2. Mais, aqui, 5y ao quadrado. O 2 desce, ele vai ficar 5 vezes 2, que é 10y.
E aqui, que era 2, fica 2 menos 1, que é 1. E o 2 é constante, a derivada da constante é 0. Vou fazer o contrário agora. Vou pegar a fy e derivá-la em x. Ó, aqui, derivar em x, o x ele some, vai ficar 3y ao quadrado. E aqui, o x também some e vai ficar 10y. Repare que deu o mesmo resultado, então você não precisa fazer duas vezes. Quando pedir as derivadas segundas, você escolhe um dos dois e faz. Tá bom? Vamos fazer outro exemplo. F de xy é igual a 16 menos 4x ao quadrado menos y ao quadrado. Vamos lá, vamos fazer a derivada primeira. O fx, derivada do 16 é constante, é zero. Aqui, o 2 ele desce, vai ficar menos 4 vezes 2, que é 8x. E aqui, que era 2, fica 2 menos 1, que é 1. E o y, ele é constante, derivada da constante é zero. Fazendo o fy agora, isso aqui é constante, derivada é zero. Aqui é constante, derivada é zero. E aqui vai ficar menos 2y. Agora vamos fazer as derivadas segunda em relação a x. Ó, vou pegar a derivada de x e derivar em x. Vou derivar isso aqui. Então, aqui o x some, fica menos 8. Vamos fazer a derivada segunda em relação a y. Aqui, o y some, fica menos 2. Vou fazer aquele joguinho, pegar a derivada de x, derivar em y, pegar a de y e derivar em x. Vamos lá. fxy. Ó, pegar a minha derivada de x e derivar em y. Eu tenho menos 8x. Isso aqui em y, ele é constante. Derivada da constante é zero. E aqui, fyx. Ó, menos 2y. Derivar isso aqui em x. Em x, isso aí é constante. Derivada da constante é zero. De novo, deu o mesmo resultado. Então, você não precisa fazer duas vezes. Escolhe um só e faz. Vou gravar só mais um exemplo e a gente passa para o exercício. Cadê o giz? F de xy é igual a 2x ao quadrado mais 4xy à terceira. Vamos lá, vamos fazer a derivada primeira, o fx. Derivar esse daqui em x, o 2, ele desce, vai ficar 2 vezes 2, que é 4x. E aqui, que era 2, fica 2 menos 1, que é 1. E aqui, em x, o x some, vai ficar 4y à terceira. Vamos fazer o fy. No y, isso aqui é constante, derivada da constante é zero. E esse aqui, o 3, ele desce, vai ficar 4 vezes 3, que é 12. Então, 12xy. E aqui, que era 3, fica 3 menos 1, que é 2. Derivada segunda agora. Derivada segunda em relação a x. Ó, derivar isso aqui em relação a x. Aqui, o x some, fica só o 4. Esse aqui é uma constante. Derivada da constante é zero, né? Agora esse aqui, derivada segunda em relação a y. Derivar isso aqui em relação a y, o 2 ele desce, vai ficar 2 vezes 12, que é 24. 24xy, e aqui que era 2, fica 2 menos 1, que é 1, fica assim mesmo. Agora, derivada de x em relação a y e derivada de y em relação a x. Vamos lá, fxy. Ó, vou pegar isso aqui e derivar em y. Esse aqui é constante, derivada da constante é zero. Esse aqui agora, o 3 ele desce, vai ficar 12y,
E aqui, que era 3, fica 3 menos 1, que é 2. Agora esse aqui, derivada de y em relação a x. Ó, aqui, em relação a x, o x some. Fica 12y ao quadrado. Deu o mesmo resultado, então você não precisa fazer duas vezes. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Vou mandar os exercícios aqui embaixo e quem tiver dúvida pode chamar.